Oiê! Boa tarde, boa noite, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Thank You Cast, esse canal maravilhoso que veio para fazer a diferença na nossa vida. E hoje, no nosso episódio, eu trouxe duas pessoas muito especiais. Gente, esse canal aqui, quando eu falo para vocês que é um canal inspirador, eu estou só externando o que já foi transformador na minha vida. E essas duas pessoas que eu tenho a honra, o prazer de receber hoje aqui, são pessoas que têm uma história incrível. Então, quero dar as boas-vindas para Tati e a doutora Lígia, psiquiatra aqui na nossa cidade, que também tem uma história de inspiração maravilhosa. E eu quero que vocês contem um pouquinho. Primeiramente, gente, vamos falar como elas se conheceram, porque são amigas. E tem uma história muito linda para contar para a gente. A Tati eu tive o prazer de conhecer também há algum tempo atrás, numa palestra que nós estávamos juntas. Sim. E nesta mesma palestra foi quando eu conheci a história da doutora Lígia. Então, a Tati me apresentou essa médica que também tem, né, uma história linda que vai te inspirar, assim como vem inspirando a minha. Por favor, Tati, conta um pouquinho. Seja bem-vindo, fiquem à vontade. Obrigada, Obrigada. Cris. Boa tarde. Tarde. Então, olha só. Eu sou a Tati, sou nutricionista, sou aromaterapeuta. E a minha história com a aromaterapia começa por conta da doutora Lígia. Hoje ela é minha amiga, mas ela é médica da minha mãe. Olha só. Então, a minha história, né, dessa missão que eu falo, que eu me Sim. descobri, né, com os óleos essenciais, a gente coloca uma culpa na outra. Que culpa boa, né? Verdade. Essa culpa eu gosto, essa culpa eu verdade. Então, bem resumido, porque é uma história muito longa, né? A gente se conheceu porque quando eu me mudei aqui para Maringá em 2019, eu procurei por um médico psiquiatra, mas eu queria um médico diferente. Depois de 30 anos rodando assim o Brasil aí com a minha mãe, né, com tratamentos médicos, eu falei, gente, será que eu não conseguiria um médico diferente? Eu não sabia qual era a palavra, eu falava humanizado. Falava, ai, gente, vocês não conhecem um médico humanizado? Porque eu queria dizer que olhasse a minha mãe como um todo e não como partes, né? Mas eu estava querendo dizer integrativa, Entendi. que é o que eu sou hoje, né? Sim. A gente olha a pessoa como um todo e não só aquilo que está acontecendo com aquele sistema, ou aquele órgão, ou aquela emoção do momento. E me indicaram a doutora Lígia. Então, levei a minha mãe até ela. E tem uma história muito longa, que a gente pode falar em um outro momento Sim. sobre isso. Sim. Mas eu já gostei dela de início, né? Um atendimento realmente diferenciado, realmente humanizada, que era o que eu procurava. Sim. E a gente se conectou num primeiro momento, ela escutou toda a história da minha mãe. E eu nunca vou esquecer disso. Eu gosto muito de contar sobre isso. Ela olhou, eu andava com uma folha sulfite com o nome dos medicamentos que minha mãe utilizava, porque eram muitos. 17 na época. Meu Deus. E ela olhou pra mim e falou, Tati, tá na hora de pensar em outra coisa. Aí eu, né, quando você tem um paciente psiquiátrico em casa, você fica meio nervoso, assim, que outra coisa? Né? Eu falei, ai, meu Deus, será que ela vai dizer de novo aquela história? Ah, leva no yoga, leva no crochê, que é ótimo. Sim. Mas a minha mãe, naquele momento, não estava conseguindo realizar nem as atividades básicas de um ser humano, né? Que é tomar banho, se alimentar sozinha. E aí ela falou, calma, eu estou falando de óleo essencial. Aí eu falei, é sério que isso é científico? Até, né, fui para trás, assim, levei um susto. Aí ela falou, olha, vai dar uma estudada, né? E eu já tinha contado para ela na conversa que eu era nutricionista e tal. E aí eu fiquei com vergonha. Eu falei, nossa, doutora, que vergonha, né? Eu sou profissional de saúde e não conheço que isso é científico. Eu achava que isso era místico, essência, não sei. Ela falou, não, Tati, óleo essencial de verdade é científico. Enfim, fui estudar, me apaixonei pelos óleos essenciais,
No outro dia, já inseri na minha mãe. E com poucos dias, a gente voltava para o retorno com ela. A minha mãe foi melhorando visivelmente semana a semana. Era incrível, assim. E a minha mãe ainda é acompanhada por ela. Ainda essa semana, ela veio lá da cidade dela para ser acompanhada. Então, em nenhum momento eu troquei o óleo essencial pelo medicamento por minha conta. Sempre, né, com a ajuda de um profissional, de uma profissional maravilhosa. E hoje a minha mãe é outra pessoa, né? Eu falo que a aromaterapia e a doutora Lígia salvaram a minha mãe. Então, a gente precisou ter um olhar integrativo. Foram muitas barreiras sendo quebradas. O meu pai, que num primeiro momento não acreditava. Até eu mesma, antes de estudar, falava, gente, será que é real? E aí, um gesto que ela fez, eu nunca vou esquecer. Ela estava de camisa, né? Na primeira consulta da minha mãe. E ela falou assim, ai, olha, eu, por exemplo, tô com o olhinho essencial de laranja. Aí eu falei, nossa, uma médica desse jeito. Que mundo que eu vivo que eu não conheço isso, eu quero conhecer essas soluções naturais. E aí essa dica dela, ela nem imaginava que iria me levar tão longe, né? Que hoje é o meu trabalho, hoje é a minha vida, minha missão é trabalhar com os óleos essenciais. E hoje eu tenho a honra e o prazer de ser amiga dela, né? Porque foram anos ali, né? Quase 4 anos, levando a minha mãe frequentemente para que ela acompanhasse e fosse acompanhando a questão dá para diminuir esse medicamento, dá para agora a gente pensar nisso, a sua mãe está melhor. E, além de amigas, nós nos tornamos parceiras de trabalho, né? Hoje ela faz parte da minha equipe de aromaterapia também. Então, resumidamente, é isso. Mas é muito mais que isso, né? A doutora Lígia é uma pessoa muito especial, que tem uma história aí, e ela vai contar também para vocês. Ela é a culpada. E assim, é uma relação muito difícil da gente ver, né? Sim, Relação entre paciente e o médico, né? Eu nunca tinha eu também vivenciado. nunca tinha vivido, assim, experienciado, né? Algo assim. E isso me chamou também bastante atenção. Sim. Eu acho que é um vínculo que a gente sabe que não é assim, né? Tem vínculos, Sim. mas são coisas que acontecem na vida que tem um motivo, né? Sim. Tem um porquê. Tinha um porquê. Então, eu achei muito linda essa amizade que vocês construíram. Parabéns. Deus Obrigada, abençoe grandemente. Amém. Doutora Lígia, conta um pouquinho da sua história. Eu já sei que você é carioca. Sim, eu começo a Compart- falar, né? Não tem como, já começa a chiar. Acho maravilhoso esse sotaque. Sim. Bom, então, Cris, obrigada primeiro por receber a gente aqui, né, pelo convite. Fiquei super emocionada, lisonjeada de Ai. participar, né? É um prazer estar aqui. Eu agradeço. E estou muito feliz e muito contente de poder compartilhar, né, um pouquinho com todo mundo que está acompanhando a gente. Né? E eu acho que é muito positivo quando a gente pode falar além das questões técnicas, né? Verdade. Porque dar um parecer enquanto médica é uma coisa, né? Mas contar um pouquinho do nosso lado humano é Verdade. super especial, É né? verdade. Então, é uma honra, né? Obrigada. Então, eu sou carioca, bom, de Niterói. Porque aí começa uma briga, né? É de Niterói ou é do Rio? Tá, eu sou de Niterói, mas eu ia para o Rio todo dia, fazer faculdade, residência, enfim. E daí, há 6 anos, eu me mudei aqui para Maringá, né? Passei aqui no concurso, vim trabalhar aqui, viver aqui, me apaixonei, né? E todo mundo me pergunta, você não sente falta da praia? Gente, eu não ia na praia quando eu ia no Rio. Não, assim, é bonito, mas eu não ia. Eu não sou uma pessoa da praia. Tá explicado, Entendi. então. Que calor você achou aqui em Maringá. Pois é. Então, podia ser mais fresco, né? Mas tudo bem. Então, eu sempre digo assim para os meus alunos, né? Quando a gente faz o que a gente ama, aparece. Verdade. Então, a gente tem que seguir fazendo o que a gente ama, o nosso coração. E o coração vai mandando a gente fazer coisas, né, bem inusitadas às vezes, né? E a aromaterapia, por exemplo, é uma coisa inusitada, que faz muito sentido para mim, né, enquanto pessoa, e que eu pude ter o prazer de levar isso para minha prática também.
né? Que Minha bacana. prática clínica, né? Sim. Então, o que mais? Sou mãe de 5 gatos. O Ai, que que mais? Falar da gente é linda! difícil, É né? difícil, Como é difícil, difícil porque falar da assim, gente. a gente tá sempre servindo, Sim, mas sim, quando você para ser servida, é difícil, né? Porque você fala, sim. ai, meu Deus, como assim? Não tô acostumada com É, isso, né? verdade. Então, Uhum. acho que é um momento, porque eu falo que a medicina, ela cuida de vidas, né? É uma responsabilidade muito grande. Eu imagino, né? Tô falando aqui Sim, do que a gente do outro lado imagina. E aí eu falo esse cuidado, né, que você tem com o paciente, de realmente assim restaurar a saúde, ajudar um processo, porque a gente sabe que a saúde, Deus, né, vai nos abençoando, vai restaurando, mas a medicina, a ciência está aqui, sim, né? Sim, Deus tem abençoado as mãos dos médicos para, sim, né, transformar vidas, enfim. sim. Então, esse lado humano a gente não conhece, não é verdade? É É verdade. difícil a gente ter realmente esse lado. E então, uma satisfação mesmo saber como que é, né? Como foi, né? Foi um sonho, era um sonho de ser médica. Tem todo um histórico, né? Tem sempre uma história, né? E Por era um trás. sonho. Como que aconteceu? Então, não era exatamente um sonho, não posso dizer que era um sonho, porque eu achava que eu não tinha capacidade Olha de ser só. médica, né? Porque quando a gente olha para o médico assim de fora, a gente quase coloca ele num pedestal, né? Então, Verdade. é uma pessoa de exatamente. muito poder, É Aham. verdade, é né? isso. E eu acho que eu não sou isso, eu não me identificava com isso. Então, acho que por isso não era um sonho, né? Entendi. Mas eu sempre tive a postura de cuidar, né? Eu sempre cuidei. De bicho eu amo, eu não consigo ser médica de bicho, Olha porque só. eu deitaria e morreria junto no chão. Eu Olha não saberia que Olha, ajudar, legal. Olha eu não só. saberia, eu Sim. me desespero. Mas quando eu fui entendendo que eu poderia fazer parte de um processo terapêutico de uma pessoa, nossa, aí sim, isso se transformou num sonho, né? E eu fiz 4 anos de prova para conseguir entrar na faculdade, porque é difícil, né? sim. Então foram 4 anos lutando para entrar, e aí, Olha enfim, só. todas as dificuldades que a gente tem, né, para se Sim. formar, né? É muito especial, né? É uma coisa muito especial. Mas desde o comecinho da faculdade até antes, eu percebi que eu não ia ser uma médica. Não fazia parte de mim ser uma médica distante. Eu não era uma pessoa num pedestal, né? Entendi. Que legal. Olha Desde o isso. início. Isso desde o início. Então, na época da faculdade, eu pensava em fazer pediatria, porque eu gosto muito de criança, sempre quis fazer Uhum. pediatria, Olha que né? legal. Mas uma professora no final da faculdade, fiz a monitoria de pediatria. Nossa, era demais, assim, eu gostava muito. E aí uma professora perguntou para mim: "Você tem certeza que você quer ser pediatra?" Aí eu quase cai para trás, né? Como assim? Último estágio da faculdade, Sim. né? Aí ela, olha, você já pensou como é a rotina de um pediatra? Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca ninguém tinha me falado nisso, né? E aí eu falei, bom, não. Ela pensa em alguma coisa que você possa se especializar em criança, né? E Hum, aí veio na minha mente. Eu buscava todos os casos que tinham a ver com a saúde mental dentro da pediatria. olha Olha só. aí, que Eu corria legal. atrás do psiquiatra para discutir um caso. Então, Hum, eu sempre Ah, estava envolta com isso, né? E tentando resolver questões sociais, questões, sim. né? É, Então, eu fui fazer psiquiatria para fazer psiquiatria infantil e gostei tanto da psiquiatria do adulto que eu vi que eu gostava de criança, mas que eu não queria atender criança, que eu gosto de atender adulto. Olha olha que, aí, E que tô que aqui interessante legal. hoje. isso. Foi assim Muito que bem. surgiu a especialização. Sim, sim. A escolha foi assim, da especialização, né? E é um caminho, né? A gente vai sendo levado pelo coração, Sim, né? Verdade. Não tem como não. E como você falou, né, de você entender
sobre o mental, né? Que acabou te levando para a especialização. Hoje a gente está vivendo emoções muito fortes nesses últimos tempos, né? Eu imagino para você também como deve ser no consultório hoje, né? Eu acredito que, não sei se mudou alguma coisa antes de pandemia e pós-pandemia. Total, É. total, né? A gente está vendo, hoje a gente está vendo muito impacto na saúde emocional das pessoas, né? Na saúde mental, do que foi esse período para gente, né? Então a gente está saindo disso, a gente está tendo, né? Agora o momento do retorno, e o momento do retorno para a vida é muito difícil, né? É sempre muito difícil. E esse olhar para a saúde mental, na verdade, vem de muito antes, assim. Uhum. Eu sou filha de pai e mãe psicólogos. Ah, que Então, legal. isso sempre circulou ali, Sim. de uma forma não direta, né? Mas Uhum. sempre circulou. E eu sempre tive curiosidade, ia de orelhada, né? A gente vai de orelhada. E, enfim, acabei psiquiatra. Mas, voltando à sua pergunta, né? No retorno agora de uma coisa tão grave que a gente viveu, né? De tantas pessoas que perderam familiares e de forma Sim, muito, né? De uma forma sim. muito abrupta, né? Pessoas que iam andando para o hospital e dali 12 horas já não estavam mais, né? Conosco. Sim. Então, muita gente agora está tentando recuperar a vida, né? Então, muita ansiedade, muita depressão, né? Sim. E agora os psiquiatras estão tendo, os psiquiatras e todos os profissionais de Sim. saúde, né, Sim. mental. Estou falando Sim. psiquiatras, mas todos nós que trabalhamos com saúde mental, a gente está, né, tentando reconstruir a vida das pessoas, né? Porque não é voltar ao anterior. Voltar, a gente não vai voltar, Verdade. né? Então a gente está reconstruindo algo novo que pode ser muito positivo, mas que é difícil. Eu imagino. Porque a gente já tá sentindo, né? A gente vai sentindo como as coisas mudaram, as pessoas mesmos, né? Sim. Eu assim, tenho uma leve sensação que nós ficamos mais egoístas, né? Mais cada um, né? No seu casulinho ali. E isso nos preocupa também, né? E a gente vê um reflexo nas crianças, na Isso mesmo. escola, Sim. né? Sim. Vem vindo assim. E eu acredito que é esse pós, É. né? Que a gente viveu bem intenso. Uhum. E como lidar, né? Eu penso assim, como profissional da saúde, como lidar com essa situação? Porque uma coisa é você cuidar do outro, mas você ouvindo, você vivendo tudo isso, muda, assim, prejudica alguma coisa? É, você se envolve alguma coisa emocionalmente? Acontece? Tem alguma coisa assim? Ou a gente consegue separar? É uma curiosidade. Boa pergunta Se a também. gente consegue separar, É, é difícil, né? A gente não tem como separar 100%. É um ser humano cuidando de outro ser humano. É claro que a gente tem que ter uma distância ideal, que é uma distância saudável, para que eu não sim. me envolva a ponto de atrapalhar, porque se eu me envolver demais, eu atrapalho. Sim, Mas se eu estiver distante demais, eu não consigo sentir, enxergar e ter a proximidade de criar uma relação. Então, existe uma distância ideal disso, né? E o que eu tenho percebido, assim, como reflexo da pandemia, uhum, né? As pessoas tiveram uma oportunidade de parar tudo e entrar em contato consigo e com os pares, né? Então, né, com quem convivia ali na sua uhum. casa, mas convivia de uma forma mais distante, porque a gente foi obrigado a estar no mesmo É, espaço. verdade. Né? Ter um tempo que fazia talvez anos que não se tinha, né? Sim, Sim, sim. é verdade. Então, casais que não conversavam há anos, assim, né? E viviam Verdade. juntos, Nossa. dormiam Verdade. todos os dias na mesma cama, né? Acho que todo mundo ouviu uma história assim, né? Sim. Nossa, Sim. fulano e ciclano se separaram É porque verdade. chegaram à Gente, conclusão
de que não são mais compatíveis. Gente, muito, né? Muitos casos. Muito. E vem acontecendo. Aham, Eu tenho sim. observado também. Ainda, sim. Sim. Agora, o quanto também a gente pode entrar em contato com a gente, né? sim. Olhar para dentro é Verdade. fundamental, né? E a gente tem uma dificuldade de parar porque a vida chama a gente para olhar para fora o tempo todo, né? Isso. Deixa para depois. A gente olha só para o que está fora. E é difícil entrar em contato com os sentimentos, com o que está acontecendo aqui por dentro. né? Verdade. E às vezes você acaba maquiando isso, né? Não vou, não quero, não vou mexer, deixa pra lá. Uhum. E aí o corpo vai também, né? Uhum. Somatizando tudo isso. Por isso que nós mesmo. estamos vendo reflexos hoje. Muitas pessoas com enfermidades, doenças, né, que nunca apareceram. Enfim, muitas coisas têm desencadeado. E eu acredito que vem das emoções, né? Com certeza. Porque eu falo por mim, quando eu começo a ficar muito ansiosa, se eu passo por alguma coisa assim, eu já sei os pontos que eu vou ter dificuldade, que eu vou enfrentar. E tá tudo relacionado, né? Totalmente interligado, né? Totalmente. A gente tem por hábito, a nossa medicina, a nossa ideia de saúde separa o corpo e a cabeça, né? O corpo e tudo que existe desses processos mentais, emocionais, né? Mas é uma coisa única. Não existe uma célula do nosso pé que não saiba o que está acontecendo na nossa cabeça. É tudo ligado. Então, as doenças, de uma Uhum. forma geral, e a saúde também, mas as doenças, elas acontecem em todos os sistemas. E aí é alguma coisa no joelho que está ligada à minha emoção. Que emoção que é essa? Como é que a emoção pode chegar no joelho? Pode chegar em qualquer outra parte, né? Uhum. Mas é tudo junto, não tem. E também, como que eu separo eu, indivíduo, dessa pessoa que está aqui do meu lado? Como que a gente não vai ter uma influência uma na outra? Impossível, Sim, impossível, né? verdade. A gente está dentro de um mundo e dentro de uma comunidade, Sim. né? Sim. Não tem aquela história de que você é o somatório das 10 pessoas que você mais convive? Verdade. Sim. Já ouviram isso? Sim, Chutei totalmente. 10, não tenho certeza se é 10 não, Não, mas mas é sim. né? Então, a gente se parece com quem está próximo da gente, né? A nossa família, querendo ou não. A família não de sangue, de Sim. geração, Uhum. mas é proximidade. É Verdade. Tanto que existe hoje um estudo que é epigenética, né? Que é a influência da vida, do meio, dos fatores externos nos nossos genes. Na gente, geneticamente falando. Imagina. Então, um neném nasce com uma programação genética que já vai ter influência do útero que está sendo gerado, né? Enfim, a gente pode desdobrar isso em muitos Sim. aspectos, mas e aí o que vai acontecendo ao longo da vida vai ligando ou desligando os genes. E isso muda completamente a história da pessoa. Exatamente. Olha isso, gente. Não só na questão emocional, como também nutricional. Ah, sim, Nutricionalmente verdade. falando, isso aí faz total Verdade. sentido. Verdade. Total Verdade. sentido. Que o quanto o meio influencia, né? Porque muita gente fala, tem a questão, a minha família tem dificuldade com o peso, minha família é obesa. Mas também já foi comprovado que o que mais influencia é o meio e não a questão genética. Você consegue contornar a questão genética, Sim, né? muitas vezes, sim. De acordo com o seu estilo de vida, né? Uhum. Então tem tudo a ver, né? Tudo se linka, né? O estilo de vida saudável que as pessoas estão procurando, que se liga com a questão emocional e todo o resto. Então, é Verdade. muito legal. Eu fico assim impressionada, né? Porque a gente vê tantas coisas acontecendo e aí você fala, meu Deus, né? Eu imagino o quão é difícil para a medicina, às vezes, sabe, ajudar um paciente. Porque às vezes chega num ponto que, né, aparentemente não tem mais recursos, né? Assim, a gente falando da família, como Sim. você tem, né, o caso da sua mãe. Fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Então tem que ter um preparo, né? Eu imagino um preparo gigantesco para você
né, ajudar aquela pessoa de alguma forma na saúde dela. Sim. E como lidar com isso, doutora, né? Como aguentar, né? Porque eu falo assim, meu Deus, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você contou um relato que lá atrás que você não acreditava na sua capacidade. Isso eu achei fantástico, porque não é para qualquer um uma medicina. Não. Eu eu não tenho, assim, eu não consigo. Você falou, né, dos bichinhos. Eu me desmonto, gente. Eu não tenho estrutura. Eu sofro junto com os gatos, eu sofro com o ser humano. Não tenho estrutura emocional. Então, eu falo, a medicina é um dom de Deus. Exato. Não é para qualquer pessoa. Então, acho que você tem uma missão muito grande aqui, né? Nesse mundo, né? Através da sua vida, do seu conhecimento, de tudo que você, né, trouxe, estudou para hoje conseguir sentar e ajudar um paciente, né? Ou qualquer pessoa que esteja do seu lado. Então, assim, o que te levou, né, a se tornar essa profissional que você é hoje, né? Como que foi? Como que você lida com isso? Porque trabalhar, a gente sabe, o dermato, né? As outras especialidades, eu acredito que não seja diferente. Mas eu também acredito que você trabalhar com a mente é muito difícil, né? Eu imagino que seja. Então, assim, o que você faz, assim? Como que foi isso? Como que você se enxerga hoje quando você olha para aquela menina que não acreditava, né? Que não acreditava na capacidade, você se moldou dentro da sua essência, dos seus valores, dos seus princípios e se adaptou na medicina desta forma. Sim. Bom, vamos lá. Sim, eu acho que as pessoas precisam ponderar muito antes de decidir pela carreira da saúde, né? Por uma área da Sim. saúde. Porque a primeira coisa para a gente conseguir oferecer uma ajuda adequada, né? O auxílio adequado, a primeira coisa é cuidar da gente. E é super clichê isso, né? Nossa, mas cuidar de si para você cuidar do outro. Quando a gente entra no avião, as aeromoças explicam: coloca primeiro a máscara de oxigênio em você, para depois colocar em quem está do seu lado. Porque senão você não vai conseguir ajudar a pessoa, né? Então, começa se olhando para as nossas feridas, né? Porque sim, todo mundo sofre, todo mundo tem dores, todo mundo tem o ponto de dificuldade, né? Mas se eu sou médica hoje, é porque eu consegui me, me construir inteira no sentido de abraçar a parte que me dói. Esse é o maior dos processos. Então, eu tenho que estar sempre em contato com a minha própria dor, né? Claro, não o tempo todo, né, gente? A gente vai fazer isso na Sim. terapia. Tem minha terapeuta, toda semaninha tô lá batendo cartão, né? O Isso é dedinho tá lá. importante. Bato lá. Mas, assim, porque quando a gente olha é muito fácil olhar para o sofrimento do outro e se perder nisso e não olhar para si. Entendi. Isso é muito fácil. Com Isso é muito certeza. fácil. E vários profissionais de saúde estão aí sofrendo muito e ficam doentes porque acostumam tanto a cuidar do outro que param de cuidar de si, tá? Então, isso é uma parte, né, que eu acho que é fundamental. E eu tenho aprendido isso, né? Porque eu tô em construção sempre, né? Sempre em Estamos reforma. sempre, Sim. Mas, então, existe essa separação, mas eu acho que a parte técnica da medicina, da ciência, para mim, eu vejo como a parte fácil. Essa é a parte fácil. Essa é a parte que qualquer um pode aprender, Verdade. Entendi. né? A gente estuda, a gente alcança o nível da teoria, e isso é fácil. Aprender a se colocar no lugar do outro, entender, chegar
perto o suficiente para sentir um pouquinho dessa dor, é que é difícil. E voltar, né? Ir e voltar, Sim. né? Então, o que mais cura, vou usar essa palavra aqui, eu cuido muito para usar essa palavra. Sim. Mas quando a gente olha para cura, o que cura é o afeto. Não Olha é. só. Eu não curo nada. O que cura é o afeto. Então, um paciente terminal que a gente não pode fazer absolutamente nada para impedir que o processo natural da morte aconteça, né? A gente vai estar afetivamente com ele, aliviando o sofrimento dele. Então, para mim, isso é medicina, isso é cuidar. Lindo. Que lindo, né? Lindo. Emocionante. Emocionante, verdade. E isso é nítido dentro do atendimento dela, porque eu conheço ela, né, como pessoa hoje, mas eu Sim. conheço ela como profissional, né? Uhum. Há anos, né, batendo cartão com a minha mãe lá. Sim. E eu acho que isso é essencial, por isso que faz de alguns profissionais de saúde especiais. Verdade. E era isso que eu procurava sempre para minha mãe. Então, por que a gente rodava com médicos? E nem, a gente achava que nenhum médico dava certo, né? Porque os médicos não tinham exatamente isso que a doutora Lígia tem, e vários profissionais têm, né? A gente não pode Sim. generalizar. Sim. Existem muitos profissionais bons e mesmo, talvez os que minha mãe passou, talvez eles, né, para outras pessoas eles são bons, mas não Sim. eram o que eu procurava, Entendi. né? Sim. Então, a doutora Lígia conseguiu, com esse jeito dela, com essa questão do afeto, de se colocar no lugar da minha mãe, mas voltar para a posição dela, Uhum. muito bem. Então, a minha mãe, durante anos, era engraçado que quando ela queria ficar com algum médico, era porque ela conseguia enganar o médico. Olha só. E eu percebia, eu falava assim, ela quer continuar com esse médico, porque ela consegue. Ela consegue. Ela consegue ir dando um jeitinho para fazer do jeito dela. Uhum. E a doutora Lígia se posicionou de uma forma que ela não confrontou com a minha mãe, em nenhum momento. Ela deixava a minha mãe achar que ela estava controlando a situação, né? Eu não sei se é exatamente isso, mas a minha mãe se sentiu bem. Uhum. E deu tudo certo. E ela adora a doutora Lígia. A gente não pensa nunca em abandonar, né? Sempre vai manter o acompanhamento. E a gente fala que hoje a minha mãe conseguiu uma autorregulação que ela tinha antes somente com medicamentos. Não eram só os medicamentos prescritos pelo médico. Se ela ficava nervosa, ela queria se autorregular. Por conta Por própria. conta própria. Olha, isso acontece muito, Perigosíssimo, né? perigosíssimo. Então, verdade. E a doutora Lídia conseguiu contornar isso, né? Então, eu consigo ver muito nítido isso que ela falou agora no posicionamento dela como profissional. Sim. Interessante. Se eu puder só fazer um Claro, parênteses por em cima favor. disso, essa autorregulação, ela é natural do ser humano, né? A gente tenta e a gente precisa se regular o tempo todo, a gente precisa entrar em contato com esse nosso ambiente interno e ajustar o que é preciso, né? Isso é fundamental para a sobrevivência, tá? Só que a gente culturalmente aprendeu a tomar comprimidos para sanar essas questões. Então, acho que quando a gente fala da antiga autorregulação, por exemplo, do caso da sua mãe, né, que a gente está usando como exemplo, era isso que era perigoso, mas a autorregulação com ferramentas múltiplas é fundamental. E aí tem um ponto muito importante. O que eu acho que você quis dizer, Tati? Vê se é isso. Quando eu me posiciono diante de um paciente que chega até mim pedindo ajuda e eu falo para ele, vem cá, a gente vai fazer uma parceria de cuidado. Não sou eu que vou dar a resposta, eu não estou aqui para dar resposta. A gente está aqui para construir uma linha de cuidado e de melhora. Então, você vai opinar em tudo que for possível. Eu estou aqui para te orientar, mas quem vai tomar remédio, quem vai escolher fazer tudo é você, porque quem vai fazer é você. Quem toma o remédio não sou eu, né? Eu estou ali orientando. Então, até na escolha da medicação, eu acho que a gente precisa passar
pela pessoa que está sendo atendida. É. E aí, isso é respeito, isso é, Sim. isso É é isso cuidado, e isso é parceria de atendimento, isso é parceria de cuidado. Eu não estou ali numa posição de superioridade, de forma nenhuma. Uhum. Eu estou ali para dar a mão e vamos junto. Tem uma estrada ali, eu vou junto com você, mas a caminhada é sua. É. Então, essa corresponsabilidade, então botar a responsabilidade também para a pessoa, ela se sente coautora daquele cuidado. E aí que faz sentido. Foi exatamente isso. Perfeito. Eu não consegui falar exatamente, mas é isso mesmo. Exatamente assim. E por que que eu acho que você ficava com essa sensação antes de que ela queria fazer do jeito dela? Porque provavelmente ela sentia que ela não estava sendo ouvida e vista. Quantas vezes a gente vai Exatamente. para um médico e a gente sai com a sensação que ele nem sabe a cor Sim. do nosso olho. Verdade, Uhum. não, Ele é nem verdade. olhou pra gente, Exato. É isso. né? É enxergar além, né? É. Daquele momento, daquela fase que ele tá vivendo, né? Sim. É esse olhar humano. É. É. E em todo momento, mesmo nos primeiros momentos em que a minha mãe estava muito mal, né? Tanto mentalmente, emocionalmente, fisicamente, em todo momento a doutora Lígia queria que ela se expressasse. Mesmo que eu falava por ela, ela sempre direcionou para minha mãe. Falava, o que que a senhora acha? A senhora Uhum. concorda? A senhora está entendendo? Sempre, sempre. E aí ela foi, acho que se sentindo ouvida mesmo. Foi exatamente isso. E é algo assim, tão simples, né? Pois é. Assim, parece Parece ser, não é simples, verdade? é. Parece Sim. ser, É. mas acredito que não. Na vida, né, até, se a gente Sim. tomasse isso como base, não só a relação médico-paciente, mas na vida, se fosse assim, né? Verdade. Em todas as situações, ia ser tão mais fácil, Verdade, né? verdade. Enxergaríamos de uma forma diferente, né? Exato. E o outro, principalmente, né? Porque aqui a Uhum. gente está falando de pessoas que, né? Aqui nós não temos diferença nenhuma como ser humano, né? Sim. Estamos sujeitos a tantas coisas, podemos passar por, né? Uma saúde mental delicada, né? Todos nós Sim, temos claro. nossos Com momentos, né? certeza. E eu Uhum. acho que trazer isso eu considero muito importante, porque a gente não ouve o outro lado, né? É muito fácil eu falar do que eu sinto, mas e quem cuida, né? De quem zela, de quem tem a experiência, estudou, Uhum. como que ele vai olhar para essa pessoa, né? Então, isso também nos ajuda a olhar com outros olhos para o outro também. Porque se ele tiver numa fase difícil, né, numa saúde um pouco mais debilitada, a gente está aqui para acolher, né? Exato. Como ser humano mesmo. Eu não tenho uma especialidade, mas de alguma forma eu vou acolher aquela pessoa naquele momento que ela está vivendo, né? Acho que é isso que a gente precisa também Uhum. hoje, né? Uhum. Sim. Muitas pessoas precisam de colo, né? Desse apoio. Eu acho que é sobre isso. E nada melhor que esse zelo, né? De cuidar. Que eu falo que eu gosto muito daquele filme Mãos Talentosas, né? Dá uma aula, né, Uhum. gente? É Sim. maravilhoso aquele Sim. filme. E fala sobre isso, mãos talentosas, porque você vai cuidar da saúde, que é o seu bem mais precioso, né? E a nossa mente, então, né? Nem se fala. Então, Então, assim, acho super bacana a gente bater esse papo. E eu sei também, né, que você passou por um processo de superação muito grande. sim. E se você se sentir à vontade, né, para compartilhar com a gente também, acho super bacana, porque hoje nós estamos também diante de um cenário que muitas famílias estão passando por isso. Sim. E às vezes a gente não sabe nem como lidar, né? Sim. Sim. E só antes, né, Sim. da gente entrar nessa história, Uhum. esse causo, porque é um causo, né? Tudo que a gente vive pessoalmente, emocionalmente, a gente leva um pouquinho também para o nosso campo profissional e a gente se transforma, se possível, em um profissional melhor, né? Pelo menos a gente vai Sim, tentando, a sim, gente vai sim. tentando se aperfeiçoar, né? E para um médico, eu acho extremamente importante
estar doente, ficar doente, se colocar na posição de doente para ver, para sentir como é. Uau. Porque médico fica doente, gente. Médico para comer, Sim. médico dorme, vai no Verdade. banheiro, É. tem dor de barriga. Sim. Então, Se diverte. se diverte, amigos. senta para tomar um chopp e conversar. Sim. Então, sim, o médico é um ser humano, mas às vezes o próprio médico esquece dessa humanidade nesse sentido, né? E aí fica muito distante aquela pessoa que sofre de mim, que tô aqui só cuidando, Entendi. vira uma linha de produção. Então, Uhum. ter a oportunidade de estar doente, ninguém quer estar doente, gente, não é isso que eu Não, tô eu falando. entendi. É, Entendi. poder experimentar a posição de ser cuidado é super importante, né? Porque a gente quer mais a saúde, mas Verdade. em algum momento a gente vai ficar gripada, essa saúde vai Verdade. falhar, né? Verdade. 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 Então, eu acho que hoje eu sou uma pessoa 1000 vezes melhor, né? Desde que eu tive um processo bem difícil na minha saúde, né? Quando a minha saúde foi abalada, eu aprendi muito, muito. E aí, não é romantizar, não é, ai, que coisa, que superação, que incrível, não. Foi muito difícil e eu vou compartilhar com vocês porque eu acho que isso é algo que a gente precisa propagar, né? Verdade. Quanto mais pessoas puderem saber disso, elas vão sofrer menos e vão poder se cuidar a tempo, né? Verdade. Então, há um ano atrás, né, final de 2021 para 2022, eu comecei a perceber que a minha pele estava diferente, comecei a ter umas lesõezinhas assim na pele que coçava, e aquilo foi espalhando para o corpo, e aí eu, gente, o que é isso, né? O que está acontecendo? Fui diversos médicos na época, corri atrás da Tati, qual que é o óleo que usa? Usei óleo, tá? E assim, aquilo eu tinha no fundo da minha cabeça, eu falo que é no fundo da minha cabeça, é onde a gente não vê, mas eu tinha uma certeza que não era na pele, não estava ali, né? A coceira não passava, eu não tinha diagnóstico, eu não sabia o que era, até que eu senti um carocinho na mama, né? Um nódulozinho na mama. E eu, na época, 37 anos, né, de idade, eu tinha vários cistos, que são aquelas bolinhas de líquido, né, que várias mulheres têm na mama e que são que não são problemáticas, né? Eu acompanhava, mas eu nunca tinha tido um nódulo sólido na mama. E eu senti e imediatamente me veio na cabeça, peraí, deixa eu fazer uma ultrassonografia. Eu fui no mesmo dia fazer a ultrassonografia e o médico fazendo a ultrassonografia, olha, é um nódulo sólido, ele é irregular, várias características que ele foi falando de malignidade, né, de um tumor. Tá. Corri para o ginecologista, me mandou para o mastologista, cheguei no mastologista, então, 37 anos, nódulo, o que a gente vai fazer? Não, peraí, deixa eu dar uma olhada, deixa eu fazer uma ultra. Quando ele começou a fazer a ultra, ele, Lígia, a gente vai fazer a biópsia agora. Eu fui para a consulta, eu fiz a biópsia. Nossa. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada porque eu pude acessar tudo o que eu precisei. Então, eu estou falando de uma posição de privilégio, eu sei disso. E por isso eu faço questão de falar, para que a gente possa dar mais acesso às mulheres, né? Então, dali a 10 dias, eu tive o diagnóstico de câncer de mama, né? Com 37 anos, ninguém espera essa notícia, Imagina. né? Com a vida correndo como sempre, não sentia absolutamente nada. Olha isso. Nada. A única coisa que eu senti de estranho foi a pele coçando, as lesões e nada. E de um nódulozinho de 1 centímetro, que foi o que eu senti, e
graças a Deus, eu senti, porque ele estava perto da pele. Esse nódulo, na verdade, já era um tumor multifocal, que a gente chama, né? É um tumor que já estava na mama inteira, já tinham vários focos espalhados em toda a mama. Nossa, meu Deus. Então, eu, em um mês, estava passando pela cirurgia, eu fiz uma mastectomia bilateral, com nódulo sentinela. Então, tô falando aqui os termos, né? Então, eu Sim. retirei as 2 mamas, né? Na mesma cirurgia. E outro privilégio, fui operada por um cirurgião incrível, né? Que, enfim, a gente tem a grande sorte na vida de encontrar com pessoas incríveis, né? Verdade. São como presentes na nossa vida, né? Nossa, ele me pegou no colo. Ele me pegou no colo. Então, retirei as 2 mamas porque isso foi parte decisão minha também. Porque eu tinha os cistos na outra. Então, o meu medo era que na outra voltasse. Na outra, então, não tinha, mas você... Não tinha a lesão Sim, do câncer. entendi. Mas como tinha os cistos, eu preferi não Entendi. dar sorte, né? Certo, Para aham. que acontecesse de novo. E um outro privilégio que eu tive foi de fazer a cirurgia de reconstrução na mesma cirurgia da mastectomia. Nossa. Pois é. E isso, para minha saúde mental, para o meu emocional, foi muito importante. Sim, Porque eu já saí dali pronta, eu já saí dali sim. sem me ver Entendi. sem a mama, Uhum. né? Infelizmente, isso não pode ser feito em todos os casos, tá? Isso não é uma coisa que dá para fazer sempre, mas às vezes é possível, né? Entendi. Então, cirurgia, um mês e pouco depois, eu já estava na oncologista, já começava a quimioterapia. Passei por 3 meses e meio de quimioterapia, com tudo que tem direito, né? Sim. Então, cabelo se foi, corpo sentiu muito, né? Essa eu acho que foi a fase mais difícil, mais delicada. E dali, acabando essa fase, eu fui para radioterapia. E agora eu tô só em uso de medicação oral, né? Que eu vou fazer uso por 5 anos. Então, agora eu tenho indicação de acompanhamento e uso da medicação por 5 anos e acompanhamento pro resto da vida, né? Mas Sim. quando eu me vi sem a minha saúde, né? Quando eu me vi ali doente, eu parei para repensar tudo, né? A vida é uma sensação muito estranha, só quem vive pode entender, porque para tudo, tudo silencia, absolutamente tudo. E aí você só pode confiar que vai dar certo e seguir em frente e enfrentar o que for necessário. Então, tira a mama. Eu queria fazer a cirurgia ontem. Eu corri atrás de tudo para que a cirurgia fosse o mais rápido possível. Tira. Faz químio, faz. Eu quero fazer o máximo. Vai cair o cabelo? Cai o cabelo, cresce de novo, né? Ou não, é o cabelo. E é muito difícil, gente. Ver o cabelo caindo Eu imagino. é doloroso, né? E nesse dia eu estava atendendo online porque tinham alguns pacientes graves que eu precisei, né, assim, fazer atendimento online nessa época. E foi um dia, assim, muito marcante, porque eu estava atendendo online, estava fazendo quimioterapia, mas ainda era a fase que ninguém sabia, né? Assim, só as pessoas próximas sabiam que eu estava passando, né? Então, os meus vizinhos não sabiam, porque aparentemente não tinha nada. Entendi. Mas quando cai o cabelo, você grita pro mundo o que está acontecendo. Todo mundo te olha e sabe o que está acontecendo, né? Então, eu estava atendendo, o cabelo simplesmente... O tufo saía inteirinho, assim. E eu, no mesmo dia, raspei a cabeça. Porque era muito doloroso sentir o cabelo cair. Ver, né? Nossa. Sim, a sensação. Eu nunca vou esquecer essa sensação do cabelo caindo. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca vou esquecer a sensação de tomar banho e sentir a cabeça
a água batendo na cabeça, né? Então, eu pude experimentar isso e tive a grande sorte de estar aqui agora para contar, né? Uma E honra poder pra dividir gente. com todo mundo. Mas isso me colocou de uma forma muito mais inteira na vida e na minha profissão. Sabe? Que lindo isso. lindo. Eu falo que a gente nunca sabe o que nós vamos enfrentar ao longo do caminho, né? Não. E trazer uma inspiração, uma força, né? Porque eu falo que é Deus que cuida de nós, né? E assim, ouvir, né, de uma pessoa que é o que você falou, os médicos também passam por dificuldades, Sim. né? Também ficam doentes. Então, assim, humaniza que nós não temos diferença um do outro, né? Que isso pode acontecer com qualquer um. Então, assim, achei linda a sua história, né? Tive o prazer de ouvir e agora trazer aqui para a gente compartilhar, porque é isso, é expandir. A gente precisa Sim. falar de milagres diários, a gente precisa falar do que Deus faz na nossa vida, a gente precisa falar, né? Porque são coisas tão pequenas. Nós estamos diante de cenários ou de coisas de rotina que são pequenos milagres. E por que não falar de algo tão especial, né? Que eu acredito que para você né? Sim. É um milagre, né? Da vida que Deus te deu e a gente poder abraçar e compartilhar isso, eu acho que é emocionante para mim, eu acho que para todos que estão, né, ouvindo. Então é um privilégio muito grande você ter aceito, né, o meu convite, de vocês estarem aqui hoje para a gente partilhar de uma benção, porque eu falo que aqui o Sim. nosso canal ele também é esse propósito. Uma coisa é a gente falar, né, de empreendedorismo, de histórias, que é maravilhoso, mas traz também esse lado humano, acolhedor, que vem com essa proposta, né, de ouvir histórias que eu nunca imaginei que eu conheceria. Nunca imaginei que eu conheceria a Tati, Sim. nunca imaginei que eu conheceria a doutora Lígia, e quando eu vi, eu fiquei tão assim, mexeu comigo. E por que não a gente não, né, promover isso? Então, muito obrigada. Fiquei muito feliz de coração com a presença de vocês. E eu gostaria que vocês falassem, talvez uma mensagem que vocês gostariam de compartilhar, de deixar um recadinho. A gente ouviu tanto, né? Sim. Com as pérolas da doutora Lígia. Mas que vocês, né, têm hoje para deixar para nós aqui, Tá que bom. estamos ouvindo. Muito obrigada, primeiramente, Cris. Uma Eu honra. espero que a nossa história, né, principalmente a da Lígia, né, inspire outras pessoas. E acho que a minha principal mensagem hoje aqui, né, pensando na minha história, na minha amizade com ela, acompanhar todo o processo. Né, eu estive do lado de fora vendo ela primeiramente como médica, depois me tornei amiga. E aí acompanhei toda a história desse processo que ela passou de superação, né? Enfim, da posição dela como humana Sim, realmente, né? Que é isso que a gente sim. estava falando. E é muito interessante quando você realmente convive, né? Eu nunca tinha convivido primeiramente com um médico. Uhum, Me fez, assim, aprender muito, né? A realmente entender que são pessoas como nós, né? verdade. Depois um médico que adoeceu, né? Uma médica que adoeceu e você acompanhar todo o processo. Então, é uma lição, né? Foi lição para todas as pessoas que conviviam com ela, né? Em alguns momentos, assim, que eu estava... Às vezes tinha algum problema diário, né? E a gente se fala quase todos os dias. E eu falava com a Lígia e eu lembrava, falava, gente, olha a positividade dessa mulher e a situação em que ela está vivendo no momento. Eu não Uhum, posso reclamar disso, que o trânsito está ruim, né? Então, é uma verdade. lição para a gente diariamente. Então, a gente aprender a dar mais valor, que eu tenho certeza, né, como ela já falou, que ela se tornou melhor depois da doença, né? Então, Sim, para que a gente não precise passar por isso para dar mais valor à vida, né? Então,
hoje em dia eu não consigo mais separar a Lígia profissional da amizade, porque ela é uma pessoa só. Sim. Obviamente que respeito muito ela como profissional, né? Quando eu acompanho a minha mãe lá dentro da sala dela, ela é a Lígia médica, né? Mas, mas ela é uma pessoa Sim. extremamente especial e humana, né? Era o que eu procurava, né? Verdade. Uma médica humanizada. E eu acho que a minha Verdade. principal frase, não sei, né? São duas lições principais que a Lígia me trouxe, né? Trouxe para minha vida. A primeira foi de que a gente não pode fechar os olhos ou desperdiçar qualquer oportunidade. Ali, no caso, quando ela me falou de óleos essenciais, eu poderia, de repente, não ter levado muito a sério, poderia não ter dado tanta importância para aquele momento, para o que eu senti no meu coração, mas realmente eu levei a sério, escutei a voz do meu coração e encontrei meu propósito, né? Então, pra gente, quem não encontrou seu propósito ainda na vida, né? Que dê ouvidos a essas pequenas coisas, sinais que a vida nos traz, né? Porque, de repente, está aí a chance de você achar a sua verdadeira missão na vida. E uma frase que eu amo muito, que eu acho que encaixa muito aqui, é que só vive o propósito quem suporta o processo. Então, não achem que o propósito, chegar até o propósito é fácil, né? A vida é um verdadeiro processo, né? Verdade. E a outra lição que a Lígia nos traz é exatamente essa, de viver cada dia, né, como sendo o último, fazendo o nosso melhor, respeitando uns aos outros, né? Eu acho que é realmente isso. Então, ela me traz várias lições, né? A vida dela me traz várias lições, mas as duas principais são essas. Que lindo! E agora? Como que faz agora, depois disso? Posição difícil, Cris, posição difícil. Bom, deixa eu mais uma vez agradecer, né? Porque eu não poderia encerrar sem agradecer novamente, né? Essa oportunidade única de estar aqui e poder abrir um pouquinho, né, dessa história, enfim, abrir o coração, porque não, né, não é uma história, é abrir o coração, abrir os sentimentos, né? E eu acho que o que é mais importante? Eu acho que a gente precisa sempre tirar um tempo, parar a nossa vida e olhar para dentro e silenciar tudo para poder ouvir essa vozinha que fala com a gente. Essa vozinha que tá ali, sempre guiando a gente, dizendo pra gente o caminho do nosso coração, né? Porque a gente precisa muito respeitar todo mundo, mas a gente precisa se respeitar. E às vezes a gente passa por cima disso para não desagradar o outro, né? Verdade. E isso é muito... E quantas vezes já fiz isso e faço, né, gente? A gente tá aí... Minha terapeuta sabe. A gente tá aí trabalhando para aprender essa lição, né? Então, tudo é oportunidade. Mesmo nas dificuldades, a gente aprende, a gente tem oportunidade. Então, eu acho que eu nunca teria cortado, por exemplo, o cabelo tão curtinho se eu não tivesse tido a oportunidade de perder ele. Então, hoje eu amo, eu não tô conseguindo deixar crescer. Eu não tô conseguindo. E eu tô amando, né? Então, estamos aqui. Às vezes, bate, fica mal. Sim. Me sinto triste? Sim. Claro, isso é sentimento, mas buscar ajuda. Não entendam que vocês precisam fazer qualquer coisa sozinhos. A gente não tá sozinho no mundo. Perfeito. Eu tenho ouvido muito sobre isso, né? De falar, busca ajuda, busca ajuda. É necessário. É necessário. Às vezes a gente sofre em silêncio, né? Por não querer incomodar, por não confiar, né? E isso é muito achar difícil. que consegue sozinho, né? Autossuficiência, né? Não preciso, eu consigo. Eu faço. Ok, pode até fazer,
Mas às vezes é tão melhor fazer junto, Verdade. dividir. E às vezes a gente precisa aprender a dividir, abrir a mão um pouco, abrir a oportunidade e deixar ir, né? Isso também é uma grande lição que eu tô aprendendo. Estamos, então. Estamos aprendendo. Sempre, né? Ai, foi um prazer enorme mais uma vez, né? É um prazer ouvir, eu amo, né? Hoje esse canal, ele tá falando da Cris, do meu coração, que é o que eu mais valorizo. Ouvir as histórias, me inspirar e aprender muito com elas. Porque hoje eu tive, gente, uma aula, né? Tivemos uma aula, né? Sim. Incrível. Então, muito obrigada mais uma vez por terem aceito o meu convite. Deus Obrigada a abençoe você. grandemente a Amém. vida de vocês, essa Amém. amizade, Amém. e que a gente possa se encontrar, né, Sim. num outro momento para Com falar sobre outras coisas certeza. que eu acredito que temos muito a compartilhar. Com certeza. Muito, E é muito. isso, gente. Então ficamos por aqui com esse episódio incrível, com essa história linda, inspiradora. Aprendi muito, espero que vocês também. Já comentem lá, vai nos dando sugestões também, que será muito bem-vindo, tá bom? Um beijo carinhoso. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.